Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje eu quero falar, continuar falando sobre o assunto de escatologia e para darmos prosseguimentos, ao nosso estudo. E eu quero falar agora sobre o tópico 20, que fala sobre o sinal da besta. Lembra que eu falei? No outro, que eu falei que ia falar sobre o sinal da besta, O sinal da besta, ele é mencionado na palavra de Deus no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17, tá? Então, assim, o que é o sinal da besta? Eles usam esse termo, assim, bem, assim, desculpa, tá, que eu tô com um pequeno machucadinho aqui no meu lábio aqui, mas tá tudo bem. O que é o sinal da besta? Nada mais é do que uma nova identidade mundial para os homens, que eu quero dizer homens e mulheres, tá? Pode ser um código de barras, nós não sabemos ainda, mas na Bíblia fala desse sinal. Da besta. Esse sinal da besta será colocado após o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Quando Jesus vir, que é o que nós estamos esperando, a volta de Cristo, os fins dos tempos, Jesus vai arrebatar sua igreja, e os que ficarem aqui e não subirem com Jesus, se não colocar esse sinal na testa e na mão direita, não vão poder comprar, e não vão poder fazer negociações. Então, aquele que não aceitar esse sinal e conseguir viver até o fim, muitos serão mortos, porque muita gente vai fugir para os montes, vai ficar escondido. Os que aceitarem Jesus e acreditar na vinda de Cristo, que Jesus ia vir mesmo, Então, será um código de barras para comprar alimentos. Agora a gente tem uns microchips implantados cirurgicamente nas mãos, que eles estão fazendo testes, em outros países, ou nas testas dos homens. Já são colocados em animais nos Estados Unidos e Europa. E há relatos de colocação em pessoas como Shirley MacLaine. Não sei se isso é verdade, mas é o que está dizendo aqui no meu estudo, tá? Então, assim, está em teste, ainda não está ocorrendo, Jesus ainda não voltou. Então, ainda é o sinal da besta, que a gente fala que é isso daí, não ocorreu ainda. A gente tem os microchips nos nossos cartões de crédito, mas nós somos livres, somos cristãos. Tem nós temos o QR Code, que tem no celular também. Você faz pagamento pelo celular, então aí ó, lá, tecnologia de novo, Então, quer dizer, eles vão usar uma tecnologia, eles falam que é o número 666, mas isso é um código simbólico, tá? Porque cada pessoa, creio eu, que vai ter a sua identidade, talvez nesse microchip ou nanochip, porque vai ser uma coisa muito, assim, bem tecnológica, que não vai afetar a saúde humana. E nesse microchip, nanochip, sei lá o que será, lá vai ter sua identidade. Sua identidade vai estar num único número. Porque hoje a gente tem o RG, o CPF, tudo separado, título de eleitor, quem você é, onde você nasceu, a sua data de nascimento, vai estar tudo nesse nanochip, microchip, sei lá. Como que vai se chamar esse... A gente fala aqui microchip, mas de repente pode ser um outro nome, mas assim, a gente imagina que seja alguma coisa parecida com isso. Um microchip, um nanochip, pode ser do tamanho de um grão de arroz. Já ouvi reportagens no YouTube, mas não sei se é isso mesmo, tá? Mas nós sabemos que vai ter esse sinal na mão direita e na testa, tá? Isso daí está escrito na Bíblia. E o que acontece? Bom, isso era o sinal da besta que eu queria falar, que não é uma coisa assim tão
Ensinando da besta é uma coisa assim, uma coisa de outro mundo. Não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa séria, mas não é assim uma coisa difícil de entender, tá? O outro próximo tópico que eu quero dizer é sobre a apostasia. O que é apostasia? É o tópico 21, tá? Que fala nos últimos tempos. O que acontece? Já está acontecendo isso, tá? O abandono da verdade. O que é o abandono da verdade? As pessoas estão deixando de acreditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que lá na Bíblia Sagrada é contida. O que contém na Bíblia Sagrada? O Velho Testamento e o Novo Testamento, né? Que o Velho Testamento é antes de Jesus e o Novo Testamento é quando Jesus vem, né? Para nos salvar, para nos dar a vida eterna, né? Que diz em João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui eu vou só dar as referências, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Lucas, capítulo 18, versículo 8, 2 Tessalonicenses, porque esta carta de Tessalonicenses foi escrita na cidade de Tessalônica pelo apóstolo Paulo, né? Então ele escreveu duas cartas, a primeira Tessalonicenses e a segunda. Essa é a segunda carta de Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E também tem 1 João, capítulo 2, do versículo 18 e 19, tá? Então, aqui, esses versículos estão falando sobre a apostasia. A gente já vê isso acontecendo nos nossos dias, como eu disse, o ensino contra as coisas de Deus, negando Jesus como o Filho unigênito de Deus, porque Jesus Cristo é o Filho único de Deus, unigênito. Ele veio em carne, Jesus Cristo veio nessa terra em carne para salvar o homem pecador, é por isso que ele veio. Depois ele, claro, ao terceiro dia ele ressuscitou em corpo glorificado, aí já não era um corpo mortal, um corpo imortal. Ficou 40 dias aqui com os apóstolos, mas ele subiu e está assentado ao lado direito do Pai. E quando Jesus Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu o inimigo. Ele pisou na cabeça do inimigo, ele pegou as chaves da morte e do inferno. Diz na palavra de Deus que ele apregoou aos espíritos aprisionados e levou consigo o cativeiro, tá? E aí ele ficou 40 dias com os apóstolos, né, dando instruções para eles. Inclusive ele falou, né, que o Espírito Santo viria após a subida dele, que se ele não subisse, o Espírito Santo, que é o Consolador, não desceria. Que aí está falando em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e 2, você pode ler sobre isso, tá? E nós temos várias religiões, superstições, heresias, misticismo, ocultismo, gnomos, cristais, anjos. Anjos existem, mas assim, às vezes as pessoas, o que acontece? A explicação que nós estamos dando aqui, em vez da pessoa dar ênfase ao Senhor, a palavra de Deus, ela dá ênfase a essas coisas, entendeu? E esquecendo-se do Senhor, da palavra do Senhor, de seguir a palavra do Senhor. Não que isso seja pecado, mas, por exemplo, a pessoa às vezes fica pegada naquele cristal e se esquece de Deus. Anjos, às vezes fica adorando anjos, e na Bíblia diz que os anjos não devem ser adorados. Os anjos estão a serviço de Deus. Nós devemos pedir sim, Senhor, envie o anjo para me guardar, para me livrar. Os anjos estão a serviço de Deus e eles mesmos dizem, já ouvi casos de anjos dizerem para pessoas que tiveram experiências sobrenaturais, não me adore, adore a Deus, né? Então os anjos estão a serviço do Senhor. Existem várias hierarquias de anjos, mas aí seria um outro estudo sobre a hierarquia dos anjos, né? E
E é muito legal sobre os anjos, porque os anjos são maravilhosos, eles estão a serviço do Senhor e Deus usa muito os anjos, tá? Mas eles não é para serem adorados é para adorar a Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Florais, aí a gente fala um pouquinho de tatuagens, né? Eu não tenho nada contra tatuagens, porque Deus aceita as pessoas como elas são. Mas na palavra do Senhor, Deus não aceita assim, quem faz tatuagem, quem está na igreja e faz tatuagem, tá? Porque está escrito na palavra do Senhor. Estou dizendo o que está escrito na palavra do Senhor. E eu sei que eu estou falando com cristãos aqui, tá? Católicos, evangélicos, espíritos, está escrito na palavra do Senhor. Vocês leem a Bíblia. Então, tem umas coisas assim que fala aqui, né, sobre bruxas, energias cósmicas, astrologia. A pessoa coloca o coração nisso, tarô, videntes. Isso daí invadiu o nosso planeta com sinais e mentiras, afastando o homem da Bíblia de Deus. Ou seja, as pessoas se apegam nisso e se esquecem da Bíblia, da palavra do Senhor que Ele deixou, que é o Velho, o Novo Testamento. O que é um testamento? Quando alguém morre, a pessoa deixa um testamento, a família deixa um testamento para as pessoas. Então, Deus deixou o testamento dele para nós, espiritual, o Velho e o Novo Testamento. As pessoas estão esquecendo disso. Então, olha essa outra referência aqui, bíblica. 2 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, tá? E o tópico, quero dizer mais sobre mais um tópico, vou falar sobre mais 2 tópicos. O tópico 22 fala sobre os escarnecedores da vinda de Jesus. Tem gente que escarnece, que não acredita, tá? E está tudo acontecendo aí, tudo que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, nos livros de Mateus, capítulo 24, inteirinho, no livro de Lucas, capítulo 21, inteirinho, em outras passagens de Apocalipse, passagens de Daniel, em outras passagens da Bíblia está falando sobre isso, tá? Então, você lê lá em 2 Pedro, né, porque existe essa carta de Pedro mesmo, o apóstolo Pedro. Tem o 1 Pedro, primeira epístola, né, a gente fala, é uma carta, né? Primeira e segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4 e 9, tá? Grande parte das pessoas não creem e até zombam da segunda vinda de Jesus Cristo, porque Jesus já veio em carne, morreu, ressuscitou e está sentado ao lado direito do Pai. Então, no momento certo, no momento que o Senhor decidiu, no momento, na data e hora que Deus pedir para o anjo tocar a trombeta para Jesus vir a arrebatar a sua igreja, a gente diz a sua noiva, porque Ele é o noivo, nosso noivo amado. Então, Ele vai vir e vai arrebatar a sua igreja. Ele vai ter uma segunda vinda, Ele vai vir sobre as nuvens e vai resgatar os seus escolhidos, vai arrebatar, tá? E aí vão ficar os que não acreditaram, que até são cristãos e não acreditaram que Jesus ia vir. Então tem esses escarnecedores, tá? Então isso daí faz parte do sinal dos fins dos tempos, escarnecedores. E o 23, que é importante também, tá? Tempos trabalhosos. Como estamos em tempos trabalhosos? Trabalhamos demais. Estamos trabalhando demais para ganhar dinheiro, para ter o melhor para nossa família. Isso não é ruim, mas você pode observar que as coisas estão muito caras. E isso faz com que nós tenhamos que trabalhar muito, né? Mesmo nós cristãos. Então aqui diz tempos difíceis, coisas difíceis acontecendo. Você pode ler em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Tempos difíceis na economia, né? Não é só aqui no Brasil, é um momento mundial, né? Um problema mundial no mundo todo. Tempos difíceis na saúde, na saúde no sentido de, que nem aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS,
E ainda em algumas cidades até que é bom, mas em outras cidades não é bom. Também saúde, a gente diz que há muitas doenças, como por exemplo o Covid-19, que é o SARS, né? E que é o corona, né? E é uma pandemia que está ocorrendo. Então é um tempo difícil que a gente está passando, ter que usar máscara. A nossa arma é a máscara, é o álcool em gel, né? Lavar as mãos muito bem lavadas. Tem todo um jeito de lavar a mão, né? Então, tempos difíceis. E aí isso talvez às vezes atrapalha a economia dos nossos países. Tempos difíceis na educação. Os professores, cada vez mais está difícil educar as nossas crianças. Existem crianças muito mal educadas, onde os pais não educam seus filhos e mandam para a escola educar. Na política, muita corrupção na política. Então, é tempos difíceis e etc, né? É tanta correria que o homem tem morrido de problemas no coração. É verdade, muito estresse, né? Rouba, tem muito roubo, homens matando, trai por dinheiro, ou seja, o capitalismo selvagem, tá? E aumenta a violência pelo desemprego, né? Muita violência, destruindo a relação familiar. Então esse daqui é outro sinal da vinda de Cristo. Então no próximo tópico, né, nosso estudo aqui de escatologia, eu vou falar sobre a extrema corrupção nos últimos dias, tá? Que é o tópico 24. E nós estamos quase terminando, tenham paciência, tá? E muito obrigada vocês que escutaram sobre essa parte do estudo de escatologia, e que Deus esteja abençoando cada um de vocês, cristãos, católicos, evangélicos, espíritas e pessoas que servem a Deus de coração. A paz do Senhor para vocês. Shalom Adonai.